E aí, Fran, tranquilo? Eu vou passar um vídeo aqui pelos slides que eu montei e depois você me dá um feedback se ficou melhor assim ou se era melhor da forma que a gente estava fazendo antes, com eu escrevendo tudo, porque vai ser uma nova forma da gente abordar os temas. Eu acho que assim vai ser mais dinâmico ver as coisas acontecendo, tá bom? Aí depois você me dá um feedback depois que você resolver os exercícios, ficou mais fácil de assimilar os conteúdos, beleza? Então, essa aula vai fazer com que a gente comece a entrar nos assuntos que vão cair na segunda prova, beleza? A gente vai falar hoje de módulos e intervalos, primordialmente, beleza? Então, começando agora por módulos, a gente vai fazer a definição de um módulo, né? Dizer o que é um módulo. Um módulo, na sua essência, é esse daqui que está escrito aqui embaixo. O módulo é uma operação que vai transformar um número em positivo. Se ele já for positivo, ele vai ficar do jeitinho que ele é. Mas se ele for negativo, ele vai ser transformado em positivo. Beleza? Então, isso daqui é a definição formal de um módulo. Esse x aqui vai ser um número qualquer e ele vai permanecer a mesma coisa se ele for maior ou igual a zero. Beleza? Então faz muito sentido, né? Já que o módulo vai transformar esse número em positivo, se ele já for positivo, ele vai continuar a mesma coisa. Mas se ele for negativo, aqui ficou faltando um x, ele vai ser transformado em menos ele. Então vamos ver aqui um exemplo. Qual é o módulo de menos 2? Bom, o menos 2 aqui, ele é menor do que zero. Beleza? Então, o módulo de menos 2 vai ser menos ele, seguindo essa definição aqui. Beleza? E isso é mais 2. Beleza? Então, de fato, o módulo de um número negativo transformou ele em positivo. A gente nem precisaria fazer isso, né? Bastava a gente trocar o sinal direto. O segundo exemplo, módulo de 3. Como 3 é positivo, ele permanece sendo 3. Beleza? Aqui o terceiro exemplo é um módulo de menos raiz de 7. Eu quero transformar ele em positivo, basta só trocar o sinal. Então, vai ser raiz de 7. E o módulo de 0? Bom, o 0 não é positivo nem negativo. O 0 é neutro nessa questão de sinais, certo? Só que aqui, pela nossa definição, quando ele é igual a 0, né, ele permanece ele mesmo. Então, o módulo de 0 é o próprio 0, tá bom? Então, beleza. A gente pode representar distâncias por meio do módulo. O módulo surgiu para representar distâncias. Essa é a motivação da existência desse módulo, né? Por que diabos a gente vai transformar um número em positivo? Porque não existe distâncias que são negativas. Você não consegue andar menos 3 metros. Você anda 3 metros. Só que você pode andar 3 metros de uma posição que esteja lá atrás até uma posição que esteja lá na frente. E a gente pode observar isso aqui na reta. Se a gente imaginar que isso daqui são metros, né? Cada intervalinho desse são metros, a gente pode calcular uma distância como se fosse esses pulinhos, certo? Então, por exemplo, se eu estou aqui na posição 0 e quero ir para a posição 3, eu vou andar uma distância de 3 unidades de medida. E o módulo tem justamente essa ideia de representar distâncias. Então, se eu pegar um ponto X aqui e um ponto Y qualquer, a distância desses dois pontos vai ser o módulo da diferença deles dois. Então, vamos pegar aqui um exemplo prático. Eu quero pegar o ponto, vamos para esse exemplo aqui, tá bom? Vamos pegar o ponto 0 e calcular a distância até o 3. Bom, se a gente observar aqui na reta, a gente vê claramente que a distância seria de 3, vamos dizer metros, né? Se essa reta fosse em metros. Seria de 3 metros. Então, aqui está bem fácil de ver. Mas se a gente quisesse calcular, a gente usaria essa representação aqui. Então, vamos lá. Quem seria o meu x aqui? Seria o 0.
Então, seria o módulo de 0 menos o y, que é o 3. Isso daqui é o módulo de menos 3. Agora eu transformo esse menos 3 em positivo, que é simplesmente 3. Realmente, a distância entre o 0 e 3 é 3. Vamos para esse outro exemplo aqui, do lado. A distância entre menos 5 e 0. Bom, esse é um outro exemplo tranquilo de visualizar. Eu daria 5 saltinhos aqui, se você contar, certo? Mas, de novo, vamos fazer calculando. Isso daqui vai ser um módulo de menos 5 menos 0. Beleza? Menos 5 menos 0 é menos 5. Tudo isso dentro do módulo. E o módulo de menos 5 transforma em positivo 5. Realmente, essa distância aqui mediria 5 unidades de medida, né? Ou 5 metros, se fosse o caso, ou centímetros. Beleza? Mas aqui ficou bem tranquilo, porque a gente envolveu o 0, né? Mas se a gente quiser pegar dois pontos aleatórios, por exemplo, o 7 e o 2. Bom, aí faz total sentido a gente fazer essa diferença. Porque do 0 até o 7, eu tenho 7 metros. Só que aí eu vou tirar 2 metros. Concorda? Então essa fórmula faz muito sentido. Porque a distância entre o 7 e o 2 vai ser o módulo do 7 menos o 2. Beleza? Seguindo a formulinha. E faz total sentido, porque eu peguei 7 metros e tirei 2. Isso é o quê? É o módulo de 7 menos 2, que é 5. E o módulo de 5 é o próprio 5. E de fato, se eu fizer a contagenzinha daqui, ó, eu tenho 5 saltinhos entre esses pontos. Então a distância entre 7 e 2 é 5. Beleza? E assim a gente pode ir seguindo. Perceba que se eu alterar a ordem entre os dois pontos, eu vou permanecer com o mesmo resultado. Vamos ver aqui? Ó, a distância entre o 2 e 7 é 2 menos o 7, certo? E 2 menos 7 é menos 5. E o módulo de menos 5 é igual a 5. Então perceba que não importa se eu estou indo do 2 para o 7 ou se eu estou indo do 7 para o 2. A distância que você andaria para qualquer um desses dois pontos continua sendo 5 metros. É como se eu estivesse indo da casa para o trabalho e tem 5 km, e do trabalho para casa, que por mais que seja um caminho ao contrário, eu ainda continuo andando 5 km. Eu não vou alterar o sinal por eu estar andando em diferentes direções, beleza? A distância sempre vai ser positiva. E assim, consecutivamente, né? Eu posso pegar a distância entre o menos 2 agora e o 4. Pelo desenho a gente consegue ver que é 6. Se a gente fizer pulando cada pontinho, mas calculando a gente vai ter menos 2, menos 4 em módulo, né? Aí eu calculo que está dentro do módulo primeiro. Isso daqui dá menos 6. Beleza? E o módulo de menos 6 transforma em positivo 6. Beleza? E por último, eu botei esse daqui de propósito para a gente não se confundir com as regrinhas dos sinais. Ó, na fórmula eu tenho esse menos aqui aparecendo. Então a distância entre o menos 6 e o menos 1 seria o menos 6, né? Que é o primeiro número daqui, que é o x, menos da fórmula, beleza? E agora eu coloco o menos 1 que está aqui. Menos 1, beleza? Isso é igual ao quê? 6 mais... isso é menos 6 mais 1, né? Que o menos está multiplicando com esse menos, beleza? E menos 6 mais 1, isso é igual a menos 5. Está dentro do módulo, beleza? E o módulo de menos 5 é 5. E de fato, a distância do menos 6 que está aqui até o menos 1 que está aqui são de 5 unidades de medida, beleza? Seguindo. Acontece uma coisa muito bacana com os módulos, que eles respeitam certas propriedades. Existem umas certas características que vão valer para módulos de qualquer número. Então, uma delas a gente já falou, que é essa primeira aqui,
Se eu calcular o módulo de qualquer número, o resultado disso tudo é sempre maior ou igual a zero. Porque se eu estou transformando um número em positivo, ele sempre vai ser maior do que zero. E o módulo do zero é o próprio zero. Por isso que esse igual está aparecendo aqui, tá bom? E se aparecer continhas com módulo, você sabe que se aparecer dois números multiplicando dentro, você consegue separar. Ou seja, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, beleza? Você consegue fazer essa continha se você precisar. E na divisão a mesma coisa acontece, tá bom? Isso só não acontece na soma e na subtração. Na soma e na subtração é uma desigualdade, não vai ser a igualdade aqui. Você consegue separar o x e o y, mas é uma desigualdade. Eu acredito que nos exemplos e na prova não vai aparecer essa desigualdade aqui, mas é bom você só saber que existe, tá? Se precisar com produto e divisão é bonitinho, mas com soma é feio, então toma cuidado para não errar. Se aparecer algum exemplo ao longo dos nossos estudos, aí eu retorno essa propriedade para você, tá bom? E seguindo, agora a gente vai falar um pouquinho de intervalos, beleza? Intervalos nada mais são do que conjuntos, coisa que a gente já viu, só que são conjuntos específicos. Eles são conjuntos que são pontos, né, dessa reta real, né, que esses pontos vão estar colados. De que forma? Bom, eu consigo pegar um ponto daqui e o ponto daqui para serem dois extremos, né? Todo intervalo vai ter dois extremos, ou seja, duas extremidades. E tudo que está dentro desses extremos vai estar no intervalo, beleza? Então o intervalo seria esse conjunto de todos esses pontos que estão entre esses pontos aqui, beleza? Todos esses infinitos pontos, nesse exemplo aqui que eu ressaltei, que estão entre menos 3 e 4, fazem parte desse intervalo, desse conjunto, beleza? E eu vou pegar outro exemplo aqui, eu vou botar menos 2, e tem um propósito, beleza? Bom, todo conjunto, todo intervalo vai ter um centro, e o centro vai ser justamente o ponto que está centralizado aqui, beleza? Nesse caso, seria 1, que ele está aparecendo bem aqui no centro desse intervalo. Para eu determinar ele, seria mais ou menos eu calcular a média entre esses dois caras, né? Se eu quero saber qual é o centro. E o raio seria justamente a distância de um centro até um desses extremos, beleza? Isso daqui eu chamaria de raio. Show? Então, intervalo, repetindo, é um conjunto de pontos que estariam colados, né? Começo em determinado ponto, vou até outro e tudo que está no meio desses dois pontos fazem parte desse intervalo, beleza? É uma parcelinha ali que eu estou retirando da reta. Bom, então, nesse exemplo aqui que eu desenhei, como que eu representaria ele? Eu representaria todos os pontos x, né, que estão entre menos 2 e 4. Beleza? Eu botei maior ou igual porque eu pintei o menos 2 aqui dentro e o 4 também. Mas depois eu vou falar especificamente sobre isso, tá bom? É só para a gente destacar outros elementos agora. Bom, então os extremos são as extremidades. Nesse exemplo aqui seria o menos 2 e o 4. O centro seria mais ou menos a média aritmética entre esses dois, né? Que é o pontinho que está centralizado aqui, que seria o 1, beleza? E o raio é justamente a distância entre o centro, que é o 1, e um dos extremos. Eu posso pegar tanto o menos 2 quanto o 4. Eu vou pegar aqui o 4 para facilitar as contas, tá bom? E essa distância a gente pode ver aqui só contando que é 3, beleza? Mas se você quiser, você pode fazer com aquela formulinha que a gente viu anteriormente, usando essa fórmula aqui, tá bom? Que seria o módulo de 1 menos 4. Isso daqui é módulo de menos 3, que é 3, beleza? Vamos pegar outro exemplo agora. Eu vou pegar o intervalo, que agora eu vou fazer os mesmos extremos.
E eu perceba que eu tô colocando uma bolinha aberta aqui, tá bom? E aqui eu vou colocar uma bolinha fechada. Vou fazer assim. Tá bom? Então, quais são os pontos que estão nesse intervalo? São todos os pontos x que são menores ou iguais a 3, beleza? Porque são todos esses caras que estão entre esses dois pontos. E aqui eu vou colocar só um menor igual, que menos 5. Por que eu não botei o igual aqui, né? Porque eu representei com uma bolinha aberta. Se eu representei com uma bolinha aberta, quer dizer que dentro desse meu conjunto, dentro desse meu intervalo, o menos 5 não vai estar contido nele. Então é como se eu estivesse pegando todos esses pontos aqui que eu marquei em vermelho, né? O menos 3, o menos 2, aqui 1,5 também estaria no meio, o 0 pegaria todos esses pontos, até o menos 4,999, etc. Só que o menos 5 eu não ia pegar, ia parar nele, beleza? Nesse caso aqui de cima, eu estou pegando o menos 2, porque a bolinha dele está pintada. Mas se eu fizer uma bolinha aberta, quer dizer que o 5 eu não peguei. Ok? Mas o menos 5 continua sendo um extremo, porque ele é um limitante ali desse intervalo. Então, os extremos são o menos 5 e o 3, beleza? O centro é o ponto que estaria centralizado. Lá no exemplo anterior, eu desenhei e destaquei qual era ele, que era o 1. Nesse daqui eu vou fazer a continha. É a média desses dois extremos. Então, vamos pegar o menos 5, somar com 3 e dividir tudo por 2, porque é a média. Isso daqui é menos 2 dividido por 2, que é menos 1. E, de fato, esse carinha aqui é o centro. Beleza? Se eu quisesse fazer ao contrário, também poderia. Eu poderia pegar 3 e somar com menos 5 e dividir tudo isso por 2. O resultado daria a mesma coisa. Então a ordem não muda. Você só tem que tomar cuidado com o sinal, né? Bota tudo entre parênteses bonitinho para você não se confundir. Beleza? E o raio? O raio é a distância do centro, que é menos 1, até um dos extremos. Vou pegar o 3 aqui. O raio é essa distância aqui. Tá ok? Raio. Então, qual seria esse valor? Lembra que essa distância aqui é calculada da seguinte forma. É o módulo do primeiro menos o segundo. Beleza? Isso daqui é o módulo de menos 4, que é 4. Transformei em positivo. E de fato, ó, se eu tô aqui no menos 1, anda até o menos e anda até o 3, eu vou andar 1, 2, 3, 4 unidades de medida. Tá bom? Agora vamos seguir algumas notações, né? Como a gente vai escrever esses caras. Bom, se um ponto extremo pertence ao intervalo, a gente diz que ele é fechado nesse ponto. Então, vamos pegar o mesmo exemplo lá de cima, que era o menos 2 até 4. Menos 2 até o 4. Como que a gente representa esse intervalo? O colchete é quando a gente está dizendo que esse ponto extremo está pertencendo. Então, o menos 2 está fechado aqui e o 4 também está nele. A gente diz que esse intervalo é fechado. E o intervalo é aberto se a bolinha fosse aberta aqui, nesses dois pontos. Tá bom? Então, a gente escreveria com parênteses menos 2 e 4, beleza? Porque esses pontos, o menos 2 e o 4, eles não estão nesse intervalo. Eles não estão dentro desse conjunto. Mas nesse conjunto de cima aqui, eles estão dentro do conjunto. Beleza? E existe uma combinação dos dois, né? Que seria a bolinha fechada no 2 e aberta no 4, certo? Aí eu representaria com colchete fechado no menos 2, né? E o 4 com parênteses porque é aberto. E existe
o contrário, né? Aberta no menos 2 e fechada no 4. Aberto no menos 2 e fechado no 4. Beleza? Para representar conjunto aberto, eu posso fazer com colchete também, só que aí o colchete é para fora, tá bom? Eu posso fazer isso. Esse colchete para fora é a mesma coisa que parênteses, tá bom? E o colchete para dentro é fechado, beleza? Vou botar aqui do lado que é igual. Mas é mais comum ver o parênteses, mas não tá errado se você usar colchete. Aí aqui seria fechado no menos 2 e aberto no menos 4. E aqui seria aberto no menos 2 e fechado no 4. Tá bom? Beleza, essa é a forma de escrever. Aqui embaixo, eu posso escrever. Tá dizendo que eu posso escrever esses conjuntos em termos do centro do raio. Aqui parece que está uma poluição gigantesca, mas eu separei nos 4 casos que a gente acabou de destacar. Beleza? Então aqui, o primeiro caso, olha só para cá, para esse lado aqui primeiro, tá bom? Ignora o que vem depois. Aqui eu tenho que ele está aberto nesse cara e aberto nesse cara aqui também. Então vamos fazer o A. Deixa eu pegar uma reta aqui auxiliar. Vamos pegar o A, que é o centro, né? Se eu pegar A e adicionar R para os dois lados aqui, meu Deus, isso está bem torto. O que eu tenho nesse ponto aqui? Eu tenho A menos R, beleza? Porque eu andei uma distância R, só que no negativo. E aí esse ponto aqui é o A mais R. Então, esse cara aqui, esse intervalo aqui, que está aberto nesses dois... Oh, meu Deus! Esse intervalo aqui que eu desenhei em vermelho, ele está aberto no A menos R e aberto no A mais R. É exatamente esse cara aqui do caso 1. Beleza? E aqui do lado direito, eu representei todos os pontos que estão nesse intervalo. Os pontos que estão nesse intervalo a gente chama de X. Beleza? Se eu pego um X qualquer aqui, ele com certeza vai ser maior do que o A mais R. E de fato, né, o X é maior do que o A menos R. E ao mesmo tempo, o X é menor do que o A mais R. E de fato, o X que está aqui, ele é menor do que o A mais R. Beleza? Perfeito. E isso eu posso fazer para todos os 4 casos. Se eu fechar aqui no A menos R, né? Agora eu pintei a bolinha aqui da esquerda. Eu escrevo com colchete aqui, certo? Eu escrevo com colchete aqui. E aqui na desigualdade eu mudo para menor ou igual. Porque agora o X pode ser igual a A menos R, né? Se eu pegar um X genérico aqui, ele pode ser igual a menos R. Mas aqui, como no A mais R ainda está aberto, ele tem que ser menor. Ele não pode ser menor ou igual. E isso vale para todos os outros casos, né? Aqui eu tenho aberto no A menos R e fechado no A mais R. Aí eu mudo também as desigualdades. E aqui eu tenho fechado no início e no final. Aí, como é fechado, quer dizer que o X pode ser igual também. Beleza? Perfeito. Ai. Então, continuando, vamos pegar 2 exemplos aqui para a gente trabalhar. O primeiro exemplo é esse intervalo aqui. 2, 4, aberto no 2 e aberto no 4. Para a gente desenhar, é bem tranquilo, né? Eu faço a bolinha aberta no 2, aberta no 4, e tudo que está entre eles dois é o meu intervalo, beleza? Se eu quiser representar todos os elementos que estão dentro desse intervalo aqui, o x'inho, eu vejo que isso daqui é menor do que A mais R e menor do que A menos R. Ah, outra coisa que eu esqueci de destacar, né? Mas acho que você já deve ter visto, eu só não falei. O A é o centro do meu intervalo, o R é o raio, beleza? Então aqui eu fiz o centro bonitinho.
Então, quem é o centro do 2, 4? O centro, que é o A, é a média aritmética deles dois. Então, é 2 mais 4, tudo isso dividido por 2, porque é a média. Isso daqui é 6 sobre 2, que é 3. Beleza? Então, aqui no desenho a gente fez certinho, né? O centro dele está aqui no 3. Se você quiser, nem precisa fazer essa conta, né? Só de visualizar geometricamente, você já consegue determinar quem é o centro. Então, eu vou trocar o A por 3 aqui, beleza? 3 e 3, beleza? E o R é a distância do centro até uma das extremidades, que é 1. Beleza? E de fato, se eu resolver esse lado esquerdo, 3 menos 1 é 2. Isso é menor que x. E aqui eu tenho 3 mais 1, que é 4. Beleza? E olha só que bacana. Aqui eu tenho o extremo, beleza? E aqui eu tenho o outro extremo. Ah, então eu não precisava fazer essa conta? Era só eu ter trocado? Sim, era só você ter trocado. Aqui ele só está escrito com essa soma e essa diferença, porque é só para você saber o significado. Então, nesse segundo exemplo, eu vou fazer direto. Eu só vou desenhar e já escrever os elementos desse intervalo. Segundo exemplo aqui, menos 3, só que agora fechado no menos 3 e aberto no 3, beleza? Todos os elementos que estão entre esses dois caras fazem parte do meu intervalo, ok? Qual é o centro? Bom, visualizando aqui no meu desenho, eu consigo dizer que é o 0, né? Porque aqui para essa esquerda eu tenho 3, é uma distância de 3, né? E aqui eu também tenho, beleza? Então aqui está centralizado bonitinho. Ok? Como que eu represento esse cara? Todos os pontinhos X que estão aqui, né? Pode estar aqui, pode estar aqui. Eles vão ser ou menores do que 3, né? Porque vão estar para cá. E é o menor sem o igual, porque ele não pode ser igual a 3, já que a bolinha está aberta. E, ao mesmo tempo, todos esses caras que são maiores do que menos 3. Só que aqui eu coloco maiores ou igual, porque a bolinha está fechada aqui e ele pode ser igual a menos 3. Beleza? Então, os xzinhos aqui que estão dentro do meu intervalo, eles são maiores ou iguais a menos 3 e menores do que 3. Beleza? Perfeito. Aqui embaixo eu tenho mais 2 exemplos. Menos 7 é aberto no menos 7 e fechado no menos 1. Todos esses caras que estão aqui dentro. Quem é o meu centro? Pausa aí, tenta pensar. O centro é o menos 4. Beleza? Que está centralizado bonitinho. Como que eu represento? Menos 7 é um extremo. Como aqui está aberto, ele não pode ser o menos 7, então ele vai ser menor. E aqui está fechado no menos 1, menor ou igual que menos 1. Beleza? E por último, o menos 2 fechado e o 4 fechado também. Beleza? Nesse caso aqui, as duas desigualdades vão ser menor ou igual, porque está fechado tanto no menos 2 quanto no menos 4. Então aqui seria menos 2 e 4. Às vezes eu estou falando errado os números, mas acredito que a imagem está dando para entender. Acho que eu falei menos 4 ao invés de 4. Beleza? Então é isso. A gente representou os elementos desse conjunto por meio dessas desigualdades aqui. Beleza? Só que existem intervalos que são infinitos. E a gente vai desenhar eles agora. Olha só que bacana. Quando eu escrevo intervalos com infinito aqui, mais infinito ou menos infinito, sempre vai ser aberto, beleza? Porque infinito não é um número. Então não tem como eu terminar no infinito e botar fechado. Por isso que ele vai ser sempre aberto. Então, vamos desenhar eles aqui para você entender. Aqui, ele vai seguir, que é aberto, no menos 5, beleza? E vai até mais infinito, beleza? Então, vou pegar todos esses caras que estão aqui. Olha só, perceba que eu peguei todos os caras, todos os xzinhos que são maiores do que menos 5.
beleza? E eu não peguei nenhum que é menor do que menos 5. Então, seria exatamente isso. A anotação fica até mais simples, beleza? X é maior do que menos 5 é exatamente a resposta. Você poderia ter colocado assim, menos 5 menor do que x, a mesma coisa, beleza? Todos os xzinhos são maiores do que menos 5, ok? Vamos lá para o outro lado. Agora eu tenho 4, só que o 4 está fechado, beleza? E eu pego até menos infinito. Então vai até menos infinito e segue. Bom, se eu pego um x aqui, eu sei que o xzinho vai ser menor do que 4. Só que veja bem, o 4 está fechado, a bolinha está fechada. Então, o x é menor ou igual a 4, beleza? E essa seria a sua conclusão. X é menor ou igual a 4, beleza? E ele não é maior do que nada, né? Porque você... Quer dizer, ele é maior do que muitas coisas, né? Mas como você tem infinitos elementos para cá, você não vai ter um cara que você vai conseguir escrever aqui. Porque ele vai até menos infinito. Você não vai conseguir parar em um momento para colocar um limitante aqui, beleza? E aqui, se eu tenho menos infinito e mais infinito ao mesmo tempo, é simplesmente você vem do menos infinito e vai até mais infinito. Isso daqui é o quê? Isso é exatamente a reta real toda, beleza? Que é um intervalo também infinito. Uma coincidência que acaba acontecendo, beleza? E por fim, a gente vai conectar os dois conteúdos que a gente acabou de ver: intervalos e módulos. Bom, aqui você tem dois casos. Opa, 1 e 2. Bom, o primeiro caso, você tem um intervalo que é aberto nos dois casos. Então, como a gente já viu, a gente pode representar por meio dessa desigualdade com duas desigualdades aqui, sem o igual, beleza? E olha só, eu vou desenhar esse intervalo aqui, beleza? De forma genérica. Bom, lembra que o centro é o meu A, os extremos são esses caras que aparecem aqui, é o A menos R e o A mais R. A menos R e A mais R, beleza? Esses são os extremos. Perceba que todos os elementos x estão entre esses dois caras. Então, bolinha aberta aqui. Bolinha aberta aqui. A forma de representar isso daqui é por meio dessa desigualdade. Mas por quê? Lembra que eu falei que o módulo da diferença é igual à distância entre dois pontos? Então, isso daqui é a distância de um ponto x até o centro, beleza? Os pontos x sempre estão dentro do intervalo. Então, eu posso pegar um x aqui, um x aqui, um x aqui. E olha só, a distância entre o A e qualquer x nunca vai ser R. Porque o R é esse tamanho todão aqui. Perceba que a distância do A até esse x é menor do que R. A distância do A para esse x aqui também é menor do que R. A esse daqui também é menor do que R. Esse valor aqui é menor do que R, que é o valor inteiro aqui desse raio. Então, aqui ele generalizou. Então, ele está dizendo que a distância de qualquer pontinho x do intervalo pro a distância entre esses dois caras sempre vai ser menor do que o raio. Independente do cara que eu pegar aqui dentro desse intervalo, a distância dele pro centro sempre vai ser menor do que o raio. Beleza? E o segundo caso, se for fechado? Bom, é muito análogo, só que a diferença é que o x ele pode ser esse extremo aqui. Eu posso pegar o x aqui. Então, a distância sempre vai ser menor ou igual ao raio. Nunca vai ser maior. Beleza? Então, vamos ver isso no exemplo concreto aqui. Vamos tentar entender isso com valores. Bom, eu tenho esse conjunto aqui, esse intervalo. Menos 5 aberto e 7 aberto. Beleza? Então, todos esses caras estão aqui.
Vamos representar isso daqui em módulo. Bom, vamos ver quem é o meu centro aqui primeiro. O meu centro, que é o Azinho, é igual à média aritmética dos dois. Aqui fica difícil de visualizar, né? Então, vamos fazer a média porque vai ser o valor certinho. Então, é o menos 5 mais o 7, tudo isso dividido por 2, que é a média. Menos 5 mais 7 é igual a 2. Tudo isso dividido por 2. Isso é igual a 1. Então, o meu ponto 1zinho aqui é o meu A. Beleza? O A é igual a 1. Como que a gente representa isso em módulo? É um módulo de x menos A, que é o quê? X menos 1. Oh, meu Deus. Isso tudo é, olha só, tá aberto. Isso é menor do que o R. Só que quem é o meu R? Vamos calcular ele aqui rapidinho. O R é igual à distância do centro até um dos extremos. Esse é o meu R. Então, é a distância do 7 até o 1. Beleza? Isso é o quê? É o módulo de 7 menos 1, que é módulo de 6, que é 6. O meu R vale 6. Então, eu tenho isso daqui. Só para a gente despoluir a nossa visão, vou pegar só esses dois lados aqui. Beleza? Então, módulo de x menos 1 é menor, respeitando isso daqui, que 6. Beleza? Eu representei esse intervalo em termos de módulo. Se eu ver uma desigualdade modular, eu posso representar por meio de um intervalo. Então, a gente vai ver muito mais daqui para cá do que daqui para cá. Mas eu acho que por questões de didática é mais fácil você entender o que é o intervalo primeiro para passar para cá. E a gente vai ver exemplo disso daqui a pouco. Bom, vamos fazer esse outro caso aqui, que é o menos 2 fechado e fechado no 4, beleza? Esse intervalo fechado aqui. Quem é o meu centro? O centro é eu calcular a média aritmética desses dois. Se eu calcular isso, eu vou ver que é exatamente 1 aqui, beleza? E a distância aqui, dá para contar, né, que é 1, 2, 3. Que é o meu R, beleza? Então, se eu quiser representar, vai ser todos os pontinhos x do meu intervalo, menos o centro, né, que é o A, que é 1. Isso é menor ou igual a 3, porque agora está fechado, beleza? Agora que a gente entendeu o que é um módulo, o que é um intervalo, vamos trabalhar com equações que envolvem módulo. Então, eu vou ter uma equação que vai aparecer um x e a gente quer descobrir quais são os valores possíveis que x vai poder assumir. Então, vamos ver esse primeiro exemplo, bem na prática. Eu quero descobrir quais são os valores de x que vão satisfazer essa equação. Beleza. Vamos lembrar que o módulo de um número que está aqui dentro, ele sempre... O que o módulo vai fazer? O módulo sempre vai transformar o cara que está aqui dentro em positivo. Oh, meu Deus. Então, de fato, ele está fazendo isso. Ele está pegando o x menos 2 e transformando ele em 3. Só que existem dois casos para isso acontecer. Pode acontecer do menos 3 estar sendo levado no 3, porque transformou em positivo, ou do 3 sendo levado no 3. Então, o que isso daí está dizendo para a gente? Que o x menos 2, que é o cara que está ali dentro do módulo, ou ele vai ser igual a menos 3, ou ele vai ser igual a 3. Porque se eu tirar o módulo desses dois lados aqui, vai acabar resultando 3. E aqui também vai acabar resultando em 3. Beleza? Então, para eu resolver uma equação modular, eu sempre vou usar a definição. Pego o cara que está aqui dentro, ou ele vai ser esse cara, ou ele vai ser menos esse cara. Porque depois que eu transformar ele em módulo, ele vai virar exatamente a versão positiva aqui. Beleza? Então,
resolver uma única equação modular vai se traduzir em resolver duas equaçõezinhas de primeiro grau. E isso a gente sabe resolver. O tchan é passar daqui para cá. Depois que você passou para cá, você está tranquilo. Você tem duas coisas que você já conhece. Então, vamos resolver esse primeiro caso aqui da esquerda e depois o da direita. Primeiro caso, x menos 2 é igual a menos 3. Bom, basta passar esse menos 2 aqui para o outro lado, né? Somar 2 dos dois lados. Show? Então, aqui eu tenho x, que esse menos 2 com mais 2 vai zerar. E aqui eu tenho igual a menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. Beleza? Vou guardar esse resultado. E aqui do lado direito eu tenho x menos 2 é igual a 3. Bom, posso somar aqui dos dois lados 2. Esse cara aqui vai cancelar. E aqui eu tenho que x é igual a 3 mais 2, que é 5. Beleza? Então, se ele pergunta, qual é o conjunto solução desses caras? Bom, vão ser dois pontos. O menos 1 e o 5, né? Vão ser dois valores de x. Você pode escrever dessa forma, ou então x é igual a menos 1, ou x é igual a 5. Você pode escrever a solução final dessas duas formas, beleza? Você encontrou todos os valores que x pode